se combate pelo nosso próprio sistema imunológico. Então, a gente tem que aguardar o nosso corpo produzir os anticorpos para combater os vírus que entram pela mucosa, pela pele, enfim. E eles é que vão atacar a doença, e assim que a doença do nosso corpo físico é curada. A gente tem que esperar. Imunidade a gente consegue enquanto a gente está saudável. De que maneira? No nosso corpo físico? Com uma alimentação saudável, com exercícios regulares, com sono. Isso é o que aumenta a nossa imunidade física. Se não for assim, baixa a nossa imunidade, o nosso sistema de defesa. E aí o que acontece? A gente fica doente. Só que nós não somos apenas o corpo físico. O ser humano, ele é composto por 3 partes. E aí, Danilo, você pode pôr para mim, por favor, o primeiro slide? Enquanto ele se organiza lá, eu já vou adiantando para não ficar... Eu tenho um monte de coisa para compartilhar com vocês. Enfim, o ser humano ele é composto por 3 partes. Corpo, alma e espírito. Como que eu sei isso? Pela palavra de Deus. Vou achar o versículo aqui para a gente poder confirmar, né? Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso. Obrigada. O que está escrito aí, ó? Eu vou ler das minhas anotações aqui, porque para mim fica mais fácil. Mas olha lá. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso quê? Que mais? Alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, a Bíblia nos confirma que o ser humano é composto por 3 partes. Corpo, alma e espírito. O corpo também é composto por 3 partes. E a gente aprende isso logo no início da nossa jornada estudantil. O corpo é formado por quais partes? Cabeça, tronco e membros, certo? E a alma? A alma também tem 3 partes. Volta um pouquinho na alma. A alma tem... Alma humana, amor. Isso. Alma humana. Então, nós somos compostos por 3 partes também, que é a nossa mente, a nossa vontade e as nossas emoções. O que é a nossa mente? Nossa mente é o nosso raciocínio. Pensar. Ok? As nossas emoções. As nossas emoções são os nossos sentimentos. Alegria, paz, ódio, dor. Todo o nosso sentimento é emoção. E eles fazem parte da nossa alma. E a outra parte da alma humana é a vontade, que são os nossos desejos e as nossas decisões. Isso tudo faz parte da nossa alma. Amém? Mas nós também somos compostos, não só pelo corpo, não só pela alma, mas também pelo espírito. E aqui esse espírito é o espírito humano. Aquele espírito que Deus soprou nas narinas de Adão, e aí ele se tornou alma vivente. Então nós somos um espírito, nós somos uma alma, nós somos um corpo. Tudo isso faz de nós seres humanos. O espírito também tem 3 partes. Olha que interessante. Sempre 3, né? Pai, Filho, Espírito Santo, cabeça, tronco e membros, mente, vontade e emoção. E agora, consciência faz parte do nosso espírito. Intuição e comunhão. O que é a consciência? A consciência é aquela certeza que a gente tem, aquela certeza interior a respeito de alguma coisa, que geralmente é relacionada a Deus. Por quê? Porque Deus habita no nosso espírito. Em que parte do nosso espírito? Nessa parte aqui, que chama comunhão. Como que eu faço para ter acesso a Deus? É pelo meu corpo físico? Eu consigo pegar em Deus assim? Não. Eu consigo olhar a Deus com os meus olhos físicos? Não. Eu consigo cheirar a Deus? Não.
Então, pelo meu corpo físico, eu não tenho acesso a Deus. E pela minha alma? Eu consigo compreender Deus? Por mais que eu fale para vocês sobre os atributos de Deus, sobre as características de Deus, com a sua mente, você não vai conseguir entender Deus. Tanto que se você fala para uma pessoa que está com o espírito dela morto ainda nos delitos e pecados dela, ela não vai compreender Deus, porque a primeira pergunta que ela vai fazer, mas se Deus existe, por que tem tanta maldade no mundo? Se Deus existe, por que crianças morrem e assassinos continuam vivos? A nossa mente humana não consegue entender Deus. Poxa, mas se Deus é amor, por que tem tanta coisa errada? Porque não se compreende Deus com a mente. Não se compreende Deus com a alma. Se compreende Deus com o espírito humano. Mas para se compreender Deus com o espírito humano, esse espírito precisa estar vivo. E é isso que a gente vai ter que a gente vai ver. Então, comunhão é a parte do espírito onde o Espírito Santo de Deus vem habitar quando nós nos tornamos cristãos. Ou seja, quando nós recebemos Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém? E temos a parte da intuição. A intuição é aquela comunicação direta entre Deus e você. Essa intuição, essa comunhão, essa comunicação, ela foi quebrada quando? Quando o pecado entrou no mundo, quando o pecado entrou no homem. Essa intuição foi cortada. E aí tiveram que vir os profetas, tiveram que vir os juízes, para que eles fossem os intermediários de Deus na terra. Até que veio Jesus Cristo, e aí ele, restaurando o nosso espírito, fez com que nós pudéssemos voltar a ter uma comunhão direta com Deus, se tornando ele o único mediador entre Deus e as pessoas. Jesus Cristo, homem. Por que isso aconteceu? Porque a Bíblia diz para nós que a alma que pecar, essa morrerá. A tradução é como alma, mas a palavra aí significa espírito. E Deus fala também que o salário do pecado é a morte. Então vamos lá, vamos voltar lá no início. Eva. Deus falou para Eva que no dia que ela comesse o fruto do conhecimento do bem e do mal, o que ia acontecer com ela? Ela ia morrer. Eva morreu? Morreu. Agora eu vou te explicar por que ela morreu. E aí que tá, a coisa fica meio confusa, porque quando a gente tenta entender Deus com a nossa mente, não dá certo. Nós não acabamos de falar que o homem é composto por corpo, alma e espírito? Sabe onde foi que Eva morreu? No espírito. O espírito dela morreu. Por quê? A primeira coisa que ficou mortificada nela foi a consciência. Primeiro, ela já nem sabia que estava morta. Assim como nós também não sabíamos que nós estávamos mortos dos nossos pecados. Eva não tinha consciência de que ela estava morta. Se tem alguém aqui hoje que não reconhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e não entende que foi Ele que fez com que o seu espírito fosse vivificado, essa pessoa ainda está com o espírito morto, continua sendo morta. E nós nascemos em pecado. Nós nascemos sem a consciência de que somos espirituais e de que Deus habita no nosso espírito. Teve que um dia alguém pregar o evangelho para a gente poder entender tudo isso que está sendo falado aqui, é ou não é? Então, a primeira coisa que morreu na Eva foi a consciência. Ela não só não percebeu que o espírito dela estava mortificado, que quando ela foi falar com Adão, o que ela falou? Olha, Deus falou que morria, mas eu não morri. Eu estou aqui, ó, tô o fruto. Ela já estava morta. A consciência dela já estava morta. Imediatamente depois disso, o que acontece? Adão come o fruto, vem aquele horáriozinho onde eles tinham comunhão com Deus lá no jardim do Éden. Deus procura e eles falam: Adão, onde você está? E o Adão fala o quê para Deus? Olha, eu me escondi porque eu estou nu. E com isso, o que Deus fez?
ele mata o primeiro cordeiro para justificá-los, porque a presença de Deus, a santidade de Deus, ela mata o pecado. A vida que existe em Deus mata o pecado. Então, não fosse a morte lá do primeiro cordeirinho para poder vesti-los, Adão e Eva estariam mortos pela santidade de Deus. Então, o que aconteceu? Logo em seguida disso, Deus veste Adão, veste Eva com a pele do cordeirinho que ele fez e não com as folhas que eles tentaram fazer para se esconder. E ele expulsa Adão e Eva do Jardim do Éden. Ao expulsar Adão e Eva do Jardim do Éden, o que morreu? Comunhão. E o processo de morte foi acontecendo aos poucos. Primeiro a consciência ficou morta, a comunhão com Deus acabou, e depois a gente vê relatos de Adão tendo comunhão com Deus, Deus falando diretamente com Adão na Bíblia. Não tem, a intuição acabou. O espírito ficou mortificado. E aí, quando você vai olhar a genealogia, fala: Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Quando vai falar de Abel, de Caim e de Sete, que foram os 3 filhos de Adão, a Bíblia fala que eles são a imagem e semelhança de quem? De Deus? Não. Eles são a imagem e semelhança de Adão. Adão que agora é um morto-vivo. Adão que agora tem o espírito mortificado. Adão que agora só é corpo e alma. Escravo dos seus desejos carnais e dos seus pensamentos. Então, por que nós nascemos em pecado? Por causa disso. Os nossos pais, quando nos geraram, eles nos geraram corpo e alma. O nosso espírito ficou mortificado. Romanos 5,12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, o nenenzinho que nasce, ele não cometeu atos de pecado ainda, mas ele já nasce pecador, já nasce morto, porque é filho de alguém que não tinha o espírito vivificado. Ah, mas e se os pais são cristãos? Ainda assim, ele vem de uma genealogia bem lá atrás, e essa natureza vem acompanhando cada criança que nasce na terra. Somos todos pecadores. Todos. Por um só homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte. E para resolver isso? Deus conhece todas as coisas. E ele já sabia que isso ia acontecer. Nenhuma situação, nenhuma decisão, nenhum ato meu e seu, ou de qualquer ser humano, surpreende a Deus. Sabe por quê? Porque antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão existir, antes da natureza ter sido feita, houve um cordeiro, Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo. Por que esse cordeiro foi morto? Porque a morte ia entrar. Deus já sabia que isso iria acontecer. Então, ele planejou a morte de Jesus, para que por essa morte de Jesus, alguém que não teve pecado, nós pudéssemos ser atraídos e dessa forma sermos salvos. Isso é o Evangelho. Isso é a salvação de Deus. Deus não está te salvando do inferno, pura e simplesmente. Ou seja lá qual seja o seu conceito a respeito de infernal, é um lugar muito ruim. Não, inferno é o lugar onde Deus não está.
E um espírito mortificado não tem a presença de Deus nele. Então o inferno pode ser a sua própria vida. Ou a vida de uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa cujo espírito está morto. Isso é o inferno. Amém? Então, qual foi a providência de Deus para ressuscitar o nosso espírito? Foi a morte de Jesus na cruz. Jesus teve pecado? Não. Se ele não teve pecado, e aqui nesse versículo, volta para mim em Romanos, Romanos 5,12. Se nesse versículo fala que por um homem entrou o pecado e pelo pecado a morte, então para que a morte tivesse domínio sobre Jesus, teria que ter pecado. Não teve pecado. A morte conseguiu reter Jesus nela? Não. É como se fosse um sinal de Wi-Fi. Sabe? Você pode até conseguir um pouquinho, mas de repente o próprio sistema reconhece que você não tem a senha de entrada, aí a rede cai. Foi isso que aconteceu com a morte de Jesus. Como que entra a morte no mundo? Pelo pecado. Jesus tinha pecado? Não tinha pecado. A morte pôde reter Jesus? Não, não pôde. Por quê? Caiu a rede. Não tinha como entrar. E aí a palavra de Deus fala, tragada foi a morte pela vida. O sangue de Jesus cobriu o meu pecado e o seu pecado, fez a justiça de Deus ser cumprida. Nós fomos atraídos para aquela cruz e por causa do que Jesus fez, nós hoje temos o nosso espírito regenerado, feito de novo, vivo. A palavra de Deus fala, Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Mas nós estamos falando de imunidade espiritual, esse é o nosso tema. E essa foi só a introdução, para que a gente consiga compreender o que o Senhor quer falar conosco nesta manhã. Amém? Então vamos abrir agora em 2 Tessalonicenses 2:1. Aqui eu estou considerando que todos nós já recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e temos o nosso espírito vivo, regenerado. Recebemos a vida, certo? E agora? Era só isso que Deus tinha no plano dele para nós? Não. Porque quando João Batista veio e começou a pregar no deserto, o que ele dizia? Arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Então, a nossa salvação, ela tem um propósito, que é o reino dos céus. E o que é um reino? O reino é um lugar, é um território onde existe um rei que manda naquele território, que manda nas pessoas que vivem naquele território. Num reino existe uma cultura, existe uma língua, existe um jeito de ser. E a palavra de Deus fala que Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, salvação é só o começo. Receber Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida reaviva o nosso espírito e nos habilita a sermos o quê? Súditos desse reino. E não apenas súditos, mas aqueles que vão implantar o reino do Senhor Jesus Cristo nessa terra. Então a gente tem um longo trabalho pela frente. Nós fomos salvos para sermos súditos do reino dos céus, que é o reino de Jesus. Amém? Vamos lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos
que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, quer como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eu gostaria de chamar a atenção aqui nossa para essa parte que fala, não vos demovais da vossa mente. Voltando um pouquinho, quando o nosso espírito foi regenerado, nós recebemos vida. Quando um bebê nasce, ele recebeu vida. Para esse bebê continuar vivo, o que ele precisa? Alimento. Que mais? Sono. Que mais? Proteção. Nós acabamos de receber um espírito novinho, recém-nascido. Do que a gente precisa? De alimento, de sono e de proteção. Só que quem tem que correr atrás desse alimento somos nós. O Senhor, assim como uma mãe oferece alimento para o filho, Ele nos oferece alimento também. Só que cabe a nós deglutir esse alimento. E um dos maiores problemas que se tem de saúde, de recém-nascidos, é a dificuldade quando o nenê não mama. Tem nenê que não faz a sucção. Tem nenê que não consegue. As mães ficam assim enlouquecidas, porque precisa. Se o bebê não receber o alimento que foi dado para ele, o bebê morre. O bebê não se desenvolve. Se ele não sabe sugar, ele tem problemas cognitivos depois quando ele é adulto. Olha só que coisa. Bebê que não suga pode ter autismo. Então é muito importante. Nós temos um alimento que é oferecido para o nosso espírito, e esse alimento é a Bíblia, é a palavra de Deus. Só que se a gente não sugar, a gente vai morrer. Morrer como? Espiritualmente. Por isso que a palavra fala, não vos demovais da vossa mente. O nosso espírito, quando não alimentado pela palavra de Deus, corre risco de vida. Há um vírus, agora no século 21, que é extremamente forte e que nos ronda o tempo todo. E esse vírus são ideologias. Ideologias. Nós somos bombardeados dia e noite por ideologias que vieram diretamente do inferno para nós. 1 Timóteo 4:1. Eu não sei se esse eu falei para você. Quem está com a sua Bíblia, por favor. 1 Timóteo 4:1. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. O que é apostatar da fé? É cair da fé. Que fé? A fé em Jesus Cristo. A fé na salvação. A fé no estabelecimento do reino de Jesus. É dessa fé. Então, alguns vão cair fora, até negar, se tornar ateus. Por quê? Porque estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Quem é enganado sabe que está sendo enganado? Não. Descobre depois, mas no momento que está sendo enganado, não sabe. Não sabe que está sendo enganado. E aqui nós estamos expostos todos os dias. Direitos humanos, feminismo, ideologia de gênero. Todas essas ideologias, elas são contrárias ao que está escrito na Bíblia. O Senhor nos ensina a amar as pessoas. E nós amamos as pessoas. Mas o Senhor odeia o pecado. E nós devemos odiar o pecado.
Nós devemos odiar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Por quê? Porque o que é contrário à palavra de Deus é morte. Então a coisa começa bem sutil. Primeiro a gente começou tolerando o sexo antes do casamento, ou sexo fora do casamento. Aqui não tem nenhuma criança, então ótimo, podemos falar claramente. Depois vieram as tolerâncias quanto ao segundo casamento. E isso tudo antes era no mundo, agora está dentro da igreja. Depois, nós começamos a ser bombardeados com o homossexualismo. Pergunte para um adolescente que você conhece, você acha o homossexualismo normal? Sabe o que ele vai dizer? Eu acho. Do mesmo jeito que nós achávamos que sexo fora do casamento também era normal. Eu posso até não fazer. Eu posso até não ser envolvido com isso, mas é normal. Vírus. Vírus que já está sendo implantado na minha cabeça e na sua cabeça. E o pior, desde muito, muito, muito cedo. Esses dias para trás eu estive com uma irmã e ela comentou comigo que o filho dela de 4 anos falou assim: mamãe, eu gosto de menina. Mamãe, eu gosto de você. Talvez ele nem saiba o que ele está falando, mas qualquer adulto entende que o que está por trás dessa conversa é uma conversa sobre ideologia de gênero. E é isso que está bombardeando a mim e a você. Não pense que é a geração que está vindo, o jovem que está lá no mundo. Não, isso está dentro da nossa casa. Se alguém assiste a Rede Globo aqui, eu tenho a dizer para você, sabe o que você está fazendo? Você está abrindo porta para o diabo entrar na sua vida. Não tem conversa, gente. Porque com Deus é tudo absoluto. Relativismo é outra ideologia satânica que tem entrado na nossa mente. E a vacina contra tudo isso, gente? Como é que eu posso fazer para não demover da minha mente? Para não ser levado para lá e para cá por esses espíritos enganadores? Como eu posso fazer para não obedecer, para ficar esperto, para entender que estão tentando me enganar e eu cair fora? Palavra de Deus. Não tem outra alternativa. Não tem outra situação, não tem outro remédio, não tem outra vacina capaz de fazer com que nós estejamos imunes a esses ensinos enganadores e ensinos de demônios. É a Bíblia. Ou nós temos convicção daquilo que nós cremos, ou nós vamos cair, ou nós vamos desistir. E a palavra de Deus, ela tem sido tirada de todos os lugares. A palavra de Deus foi tirada das escolas. A palavra de Deus, você não pode ficar falando claramente sobre a palavra de Deus no seu trabalho, porque senão você vai sofrer consequências, e consequências graves. Você pode até ser mandado embora porque você não se adapta ao sistema. A palavra de Deus, ela foi tirada da nossa sociedade, mas o pior, a palavra de Deus está sendo tirada das igrejas. Nós temos cultos lindos, eventos gigantes, maravilhosos, louvores perfeitos. Cada dia mais os louvores estão assim, maravilhosos. Nós temos manifestações de cura, nós temos manifestações de libertação. E a palavra de Deus? 5 minutos, quando muito. Ou seja, o ataque satânico contra a palavra de Deus, ele está atingindo, sim, a igreja. Mas a igreja, ela está lá, muito longe. Aqui a gente tem 1 hora de palavra todo domingo. Glória a Deus por isso. Mas a palavra de Deus também está sendo tirada da minha vida e da sua vida. Porque enquanto a gente está assistindo a novela, a gente está dando ouvidos à mesma serpente que Eva deu ouvidos.
A palavra de Deus está sendo tirada das nossas vidas pelo Facebook. Não porque o Facebook é mau, mas porque nós usamos sem sabedoria. A palavra de Deus está sendo tirada das nossas crianças já desde cedo. Porque hoje, junto com a chupeta, a criança já recebe um tablet para ver se fica quieta. Nós estamos negligenciando. Nós estamos negligenciando. Irmãos, eu fiquei com as crianças no domingo passado e houve um cultinho lá. A gente percebe nitidamente o lar onde é pregado o evangelho e o lar onde não é. Nitidamente, eu não preciso ir na sua casa para saber se você tem filho, eu não preciso ir na sua casa para saber qual é o seu nível espiritual. O seu filho me fala. O seu filho me diz. Existem filhos de pais cristãos que não sabem quem é Deus, que não sabem quem é Jesus, que acham chato orar, que acham chato vir na igreja. Ah, não é legal, eu não gosto. Por quê, irmãos? Ah, não, mas eu faço oração com meu filho todo dia. Eu prego a palavra de Deus todo dia. Mas seu filho sabe o que ele vem fazer aqui na igreja? Qual é a sua expectativa quando você está vindo aqui na igreja? Porque é a sua expectativa que eu vejo lá na sala das crianças. Qual é a minha expectativa quando eu vou no shopping? Você não precisa falar com nenhuma palavra qual é a sua expectativa quando você vai ao shopping para o seu filho. Ele sente, ele sabe que você gosta, que é prazeroso, e que é legal, e que vai ser muito bom, e que ele pode ter uma expectativa maravilhosa. E quando você vem à igreja? É nítido. Crianças que são convertidas, crianças que têm pais cristãos, pais que conseguiram pregar o evangelho, você percebe o comportamento, o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de participar do cultinho, o prazer de ler a Bíblia, o prazer de orar. E aí a gente percebe a expectativa. O que realmente nós pregamos? Não é o que você fala, é o que você faz. É o seu exemplo. Você pode ficar de joelho o dia inteiro, chorando, esgoelando na presença de Deus. Mas quando você dá um berro com seu marido, é isso que teu filho vê. É isso que ele vê. Mas eu quero alertar alguns pais que estão aqui, que tiveram as crianças lá comigo, que eu fiquei muito feliz de ver alguns comportamentos. E eu tenho certeza que o Senhor, muito mais feliz do que eu. É lindo de ver. Eles querem ler a Bíblia, eles querem orar. Eles querem orar. Os filhos de você, o filho de vocês, é lindo ver ele no cultinho. É lindo. Quando eu abri a Bíblia para eles, assim, porque a gente vai com a linguagem da criança, né? Então, eu falei assim, quem quer ler a Bíblia? Ele levantou a mão. Ele falou, tia, eu não sei ler. Eu falei, a tia ajuda. Eu coloquei o dedinho dele onde estava e ele queria saber onde que estava o versículo que ele ia repetir. E ele repetiu o versículo. E ele queria ler todas as vezes. Todas. E é uma alegria imensa ver a Radassa. Radassa participa da gente lá da oração, lá da intercessão. É uma alegria. Deus não é chato. A igreja não é chata. Mas a expectativa que os pais colocam nos cultos, na igreja, é a expectativa que os filhos expressam. E é lindo de ver. Crianças que querem Jesus. Então continuem firmes. Continuem firmes na educação. Vocês não precisam ser perfeitos, mas vocês precisam ensinar ao filho de vocês exatamente o que vocês já estão ensinando. A perfeição está em Jesus. E mantê-los firmes na educação, com a palavra e com os princípios de Deus. Porque a adolescência vai chegar. A universidade vai chegar. E é muito triste dizer que eu tenho amigos que eram usados pelo Senhor
para pregarem o evangelho, para edificarem a igreja, para cantar, para tocar, para orar, para evangelizar. Oramos para eles entrarem na faculdade, eles entraram. Saíram de lá ateus. Por quê? Não estavam imunizados com a palavra de Deus. Mas eu não vou dar um exemplo lá de longe, não. Eu vou dar um exemplo daqui. Por 2 anos, irmãos, 2 anos, eu fui enganada pelo diabo a respeito da questão de segundo casamento. E isso me paralisou espiritualmente. Isso me paralisou espiritualmente. Eu recebi Jesus num cultinho como esses. E foi sério para mim. Foi muito sério. Eu tinha 6 anos de idade quando eu encontrei Jesus. Quando eu entreguei a minha vida para Ele. E eu fui bombardeada na faculdade de Direito por inúmeras ideologias. E fui bombardeada também sobre a questão do segundo casamento. 2 anos da minha vida perdidos, sem frutificar. Irmãos, eu fazia parte do louvor. Eu não aguentava ouvir hino. Eu não aguentava ouvir música que falasse de Deus durante esses 2 anos. E se você perguntasse para mim, mas Patrícia, você está desviada? Não. Eu continuava linda ali, indo na igreja todo sábado, todo domingo. Mas eu não estava lendo a Bíblia. Eu ficava só com aquilo que eu recebia do pastor e de outros pastores, que às vezes eu ouvia um, ouvia outro. E a teologia da conveniência está aí para quem quiser. Você encontra gente para usar a Bíblia para falar aquilo que é conveniente para si em todo lugar. É conveniente segundo casamento? Depende do pastor. Se o pastor for bíblico, segundo casamento é adultério. Se o pastor não for bíblico e ele mesmo for casado com a segunda mulher, então é antibíblico. A gente encontra ensino de demônio dentro das igrejas. Então, gente, o que a gente precisa? Palavra. Imunizar com a palavra. Ah, Patrícia, mas eu não entendo o que está escrito na Bíblia. Você também não entendia nada do monte de coisa que agora você entende. E por que você entende o que você entende? Por exemplo, aos 12 anos de idade, o que você entendia de odontologia? Nada. Talvez o cheirinho, né, da massinha que antigamente tinha. Nada. O que eu entendia de direito quando eu tinha 5 anos de idade? Nada. Eu busquei aprender e foi difícil, foi árduo. Eu tive que colocar lá a minha mente, exercitar, ir na faculdade, ler um monte de livro. Não foi fácil para eu entender. Qual é a nossa busca da palavra de Deus? Eu posso falar que eu não entendo a Bíblia assim, numa boa? Se eu não busco, eu não posso. Porque o que eu entendo da Bíblia, uma vez que eu estou com o espírito regenerado, e nós compartilhamos isso também no culto de oração, nós temos a unção do Espírito dentro de nós, que nos ensina todas as coisas. Se essa unção nos ensina, e a palavra de Deus fala que ensina todas as coisas, nós podemos chegar diante do Senhor e falar, Senhor, não estou entendendo, me explica, Espírito Santo. E sabe o que o Espírito Santo faz? Ele pode falar diretamente com você, naquela parte do espírito que é a intuição, ou ele pode te direcionar para falar com um irmão ou com uma irmã que vai te ajudar a entender. Ou para você ver um vídeo no YouTube de um pastor, de um pregador da palavra de Deus, e você vai entender. E conforme você vai crescendo no conhecimento da palavra, você vai começando a compreender aquilo que realmente é coerente com a palavra e aquilo que não é. Mas por quê? Porque você buscou. Tudo que é falado aqui, vocês precisam julgar. É assim que o Senhor nos ensina. Nós temos que julgar. Vocês não vão julgar o pastor, vocês não vão julgar eu,
a Natália ou quem está aqui na frente falando alguma coisa. Vocês precisam julgar o que está sendo falado. Se está coerente com a palavra de Deus ou se não está. Mas como você vai saber se está coerente, se não está, se você não tem uma referência? Qual que é a nossa referência? É a própria palavra de Deus. Por que isso, gente? Efésios 4,14. Por que nós temos que ler a Bíblia? Para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Eu ouvi o testemunho de uma mãe, de uma menina, que participou daquelas ocupações que foram feitas em escolas há alguns anos atrás. E essa mãe estava desesperada. E ela falou, eu estou gravando esse vídeo porque a minha filha eu perdi. Mas eu gostaria que você não perdesse a sua ou o seu. Tito 1:9. Nós só temos como nos manter firmes na palavra de Deus se nós ouvirmos o que a palavra de Deus diz. E aí em Tito 1:9 é dito que, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Como a gente responde às perguntas daqueles que se contradizem se a gente mesmo não sabe direito quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, o que é o Evangelho, o que está escrito na Bíblia? Como? Como você explica para um novo convertido o que é propiciação? Como você explica? Chega lá uma pessoa que acabou de receber Jesus. Escuta, eu li aqui na Bíblia. Não, falar igual o Sorocabano. Viu? Eu vi aqui na Bíblia a palavra redenção. O que é redenção? Nós sabemos. Tantos e tantos anos nos bancos da igreja, mas a gente não consegue explicar um versículo simples. O que é redenção? Efésios 2:1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O que a gente vê nesse texto aqui? Primeiro, a gente vê que, de fato, nós estávamos mortos. Era o nosso corpo físico que estava morto? Não. Era a nossa alma que estava morta? Não. Era o nosso espírito humano. E como que era a nossa vida? Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Nós seguíamos, nós andávamos segundo as inclinações da nossa carne, do nosso corpo, os nossos desejos e dos pensamentos. Opa, pensamentos é o quê? Alma. Então percebam como a palavra de Deus está confirmando tudo aquilo que a gente falou anteriormente. Nós vivíamos conforme os nossos desejos carnais, vivíamos conforme os nossos pensamentos. Éramos, por natureza, aí natureza, nascemos, DNA, veio junto. Filhos da ira, como também os demais. Aqui também, a gente vê lá no comecinho, falando que nós andávamos outrora segundo o curso deste mundo. O que é mundo?
Essa palavra aqui, vocês sabem que a Bíblia não foi escrita em português. Esse livro aqui, especificamente, ele foi escrito em grego. E a palavra que foi utilizada aqui e que foi traduzida como mundo é a palavra cosmos. E o que significa? Cosmos é um sistema inventado pelo diabo para te afastar de Deus. Simples assim. Tudo que existe para te afastar de Deus faz parte do cosmos. E esse cosmos começou lá com a Eva e vai terminar lá no fim dos tempos. Isso é o cosmos. O que faz parte do cosmos? A moda, a tecnologia. A tecnologia nos afasta de Deus. Afasta. Nem vou falar de quanto tempo a gente passa com a tecnologia e fora de Deus. Né? Todos nós, gente. Eu sou igual a vocês. Ou sou só eu que passo muito tempo com a tecnologia, minha amigona? Não. Né? Mas também existe uma outra questão, que é o mundo atual. E essa palavra também é utilizada aqui nos escritos de Paulo. Então, vamos lá. Temos o mundo, que é esse sistema que começou lá com a Eva e vai terminar no fim dos tempos. Mas a gente também tem aquele mundo atual, que está vigente agora. E essa palavra em grego é aios. E o que é isso? É o que está vigorando no momento. É a moda do momento. É o que está valendo agora. Então, por exemplo, mulheres. Se alguma de vocês fosse se casar hoje e eu dissesse para vocês, sabe o que eu tenho? O vestido da princesa Diana. Anos 80, manga bufante. Um negócio desse tamanho, uma cauda que vai até no próximo quarteirão. Eu te empresto esse vestido, você quer casar com ele? Pergunta para uma noiva se ela queria o vestido da princesa Diana para casar hoje. Não, porque não é moda mais. Esse é o aios. O aios de hoje não tem mais nada a ver com o aios dos anos 80. A moda de hoje não tem nada a ver mais com a moda dos anos 80. Se eu chegar para o Rafael e falar assim, Rafa, eu tenho um tijolão lindo. Você está com o seu celular quebrado? Lindo. Funciona ainda, uma belezinha. Quer ele para você? Não. Ele quer um iPhone. Porque aquele tijolão que todo mundo ostentava assim na cinta, que primeiro chegava o tijolão, depois chegava a pessoa, já não é o aios, já não é o mundo atual. Não é a moda de hoje mais. Adolescente, em 2016, jogava Pokémon. Em 2017, baleia azul. 2018, já não sei mais o que é. Mas é cada vez pior. Isso eu tenho certeza. Porque a intensidade dos pecados e das coisas estão aumentando a cada dia. Então, as pessoas que não têm Deus, as pessoas que estão com o espírito morto, volta para mim lá no slide do espírito, por favor. Aquele que fala consciência, intuição. Aqueles que estão com o espírito morto, eles andam de acordo com o aion deste século, com a moda. É uma correnteza. Quando você vê, você já cortou o cabelo igual todo mundo. Quando você vê, você já tomou banho de água oxigenada que nem eu, porque está na moda. Todo mundo está fazendo. Você vai no shopping, você vai encontrar um monte de cabelo igual o meu. É o aios deste momento. Então, quando nós estamos com o nosso espírito morto, tudo que nós temos é isso. Eu tenho o aios, mas eu tenho o meu espírito também vivo. E necessitado de alimento da palavra de Deus, de descanso no Senhor, o bom sono. Né? Alimento e da proteção do Senhor, né? Vamos lá, Romanos 12, 1 e 2. Então, quando essa salvação chegou para nós, essa salvação de Jesus, quando ela chegou para nós, ela não chegou só para atingir o nosso espírito. E é isso que a gente vai ver nesse texto.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, com este aion. Não seja massificado, não seja igual todo mundo está sendo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que o Senhor quer é que o Espírito dele habitando em nós alcance a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo. Ou seja, o que o Senhor nos quer é por inteiro. É o nosso corpo sendo apresentado a Deus, é o nosso culto racional, a nossa mente sendo renovada. E com tudo isso acontecendo, a gente vai ter aquilo que a gente sempre quis na vida. Olha o final do versículo. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Acontece que a gente só ouve boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a gente não vê o que está antes. Qual é o contexto? Qual é o requisito? Qual é a condição para que eu experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Está nesse versículo. Eu preciso apresentar o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, ou seja, espírito, mente, corpo, tudo direcionado para Deus. E aí eu experimento essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O inimigo quer fazer de você uma coisa. Você não nasce mais hoje, segundo as ideologias aí, menino ou menina, você nasce uma coisinha que depois vai decidir se vai querer ser homem ou mulher e durante quanto tempo você vai querer ser um ou outro. É isso que o diabo quer. Que você vire uma coisa. Ah, você é mulher? Ah, mulher é tudo igual. A gente tem que buscar o poder, nada de ficar obedecendo o homem, né? Ô marada, gente, dentro do... Os exemplos que eu estou dando não são exemplos lá de fora, não. São os que eu vivi na pele. Tem menino, e aí eu vou falar, é menino mesmo, de 18, 20, 30 anos, que é menino. Sabe por quê? Por causa do feminismo. A mamãe foi trabalhar e dá tudo para ele. Tudo para o menininho dela. E sabe o que acontece com o menininho dela? Ele não cresce. Ele não assume responsabilidade. Ele não vira homem. Porque lá no Oriente, homem vira homem com 12 anos de idade. Mas aqui, a mamãezinha está tratando o jovenzinho, o adultinho, o velhinho, porque tem nego de 40 anos que ainda é criança, igual o menininho. Feminismo, ideologia, é contrária à palavra de Deus. Na minha época, né, estava eu lá estudando, fazendo, né, o que todo jovem tem que fazer, né, o aion, beleza. E eu queria casar. Queria casar com um homem de Deus. Só que sabe quantos irmãos me dispensaram? Vários. Sabe por quê? Porque eu falava para eles assim: olha, quando a gente casar, você vai ser o provedor da casa. Quando eu tiver filho, você vai ter que pagar as contas. Ah, então não quero, porque aí eu vou ter que ser homem. Eu gosto de ser menino. Eu quero outra mamãezinha. Eu quero outra mamãezinha que me dê tudo do jeito que eu quero. Aí fui achar com 34, quase 35 anos, um homem 7 anos mais novo que eu. Aí eu consegui casar. E sabe onde ele estava? Na igreja? Não. Ele conheceu Jesus depois que me conheceu. Ele teve uma experiência com Cristo na infância. Não se converteu, né, amor? Depois ele foi se converter, depois de ter me conhecido. Mas na igreja eu não encontrei homem para casar, gente. Sabe por quê? Porque eles queriam ficar tocando igual o pessoal do Hillsong. Eles não queriam estudar, eles não queriam trabalhar.
Eles queriam ficar com aquele rabinho ridículo. Entendeu? Como que eu ia chegar no meu pai, com o cara todo tatuado, com aquele rabinho ridículo, falar, pai, quero casar com esse... Ai, homem, não dá nem para falar. Irmãos, quão tolerantes nós temos sido com coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Mas pergunta para um crente de rabinho, ele vai falar, ah, você é fariseu, você é fariseia. É mesmo? Ou será que eu não estou querendo seguir o Aion? Né? E é terrível o que o diabo faz, quando ele quer transformar a gente em coisa. Eu vou contar essa experiência também, porque essa foi terrível. Estou lá na Alemanha trabalhando, tentando falar de Jesus para uma colega minha, alemã, meio tcheca, da República Tcheca, a nacionalidade dela. E ela fala, o ser humano se acha muito especial, mas nós não somos especiais. Morre pássaros na natureza todos os dias. O que nós temos de mais especial do que os pássaros? E sabe como que isso começou? Com ela chegando em casa na idade deles, assim mais ou menos, com um globinho terrestre assim, escrito em cima, ame a natureza. Ai, que lindo. Vamos amar a natureza. Sabe o que está acontecendo agora? As crianças cresceram e elas estão querendo casar com a natureza. Estão querendo ter relações íntimas com os animais. Ah, e tudo começou com o quê? Com uma ideologia que quando você olha faz sentido. Sabe por quê? Porque é um sofisma. Sabe o que é sofisma? É um argumento que tem uma lógica correta, mas dentro dele está podre, é um engano, está errado. Advogado usa muito sofisma. Muito. A gente faz uma lógica, a gente constrói um raciocínio, uma lógica perfeita, mas por trás tem mentira. E é isso que essas ideologias fazem. Se você se simpatiza com alguma dessas ideologias, você está precisando ler a Bíblia. Porque você está sendo contra o conhecimento de Deus. Efésios 6,17. Vamos para o remédio, para a conclusão, porque já está acabando o nosso tempo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. Vamos parar aí no 17. Capacete da salvação. Para que se usa capacete? Né? A pessoa pilota uma moto, ou um avião, ou sei lá o que, precisa do capacete para proteger a cabeça. Gente, cabeça é o quê? Mente. É alma, mente, vontade e emoção. E aí a gente não está falando só de raciocínio, não. A gente está falando de emoções e de pensamentos que nos bombardeiam para fazer com que nós sejamos depressivos. Porque a palavra de Deus fala muita coisa a nosso respeito e Deus, destrincha a própria natureza dele e fala para a gente, eu te dei uma nova identidade. Você não é o que o mundo te diz que você é. Você é o que eu digo que eu sou. Isso é o que Deus nos diz na palavra. Agora, se eu não abro a palavra para ler, como que eu vou ficar sabendo? Não tem jeito. E como que a gente tem que... Agora, Efésios 17, 18. Vou ler de novo o 17 para concluir com 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como? Só vou dar uma lidinha? Só vou vir aqui no domingo? Não, é com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e aí é Espírito com letra maiúscula, no Espírito de Deus, e para isso, ficando esperto, vigiando, com toda perseverança, ou seja, tem que vigiar o tempo todo, e súplica por todos os santos. Irmãos, eu estou para dizer para vocês, até a oração, quando não é feita, centralizada na palavra de Deus, está errada. Está errada. E eu vou falar para vocês com um exemplo bíblico, para que não fique nenhuma dúvida.
É o texto de Mateus, Rosa. Deixa eu tentar achar aqui nas minhas anotações. É aquele texto de Mateus. Eu não falei para você? Nesse texto de Mateus, ele fala daquela passagem de duas pessoas orando na igreja. Um era um religioso, fariseu, e o outro era um publicano, pecador. O religioso, e o versículo da Bíblia, ele é muito claro. Ele fala, o religioso, fariseu, ele orava de si para si mesmo. Enquanto ele falava assim, olha Deus, eu venho aqui todo domingo, eu dou oferta, eu sou bonzinho, eu faço caridade para todo mundo, eu sou um cara legal, eu não peco. E o pecador, o publicano, falava, Deus, tem misericórdia de mim, porque olha eu. E aí Jesus fala que esse religioso, ele orava dele para ele mesmo. Ou seja, oração sem foco na palavra de Deus é orar de mim para mim mesma. Então a palavra de Deus, ela tem que estar presente na nossa vida em tudo, em tudo. Nós temos que orar para que as nossas raízes sejam mais profundas em Deus. Agora, nessa época de chuva, o que mais se vê são árvores frondosas, lindas, cheias de folhas, de flores caídas no chão. As árvores são lindas. Como que elas caíram? Não tem raiz, não tem profundidade. E aí eu pergunto para mim e para você hoje, como estão as nossas raízes no nosso relacionamento com Deus? Porque quando vem a tempestade, gente, o que vai fazer você se manter de pé é a sua raiz, é a sua profundidade no conhecimento das Escrituras, da Palavra de Deus e na comunhão com Deus. Como estão as nossas raízes? Essa é a palavra que o Senhor tem me dado e que tem me desafiado a ter uma vida diferente. Não é porque com 6 anos de idade eu recebi o Evangelho, fui educada para ser cristã, meus pais fizeram um excelente trabalho comigo, sou grata a Deus por isso, que eu fiquei imune às ideologias do mundo, ou que eu esteja imune agora. Acontece que se eu não perseverar nas orações e na leitura da palavra de Deus, eu vou cair igual essas árvores. Eu aqui olho para vocês, eu só vejo a copa de vocês, linda, frondosa, mas a raiz que ninguém vê. Só vocês e o Senhor conhecem. As minhas raízes, só eu e o Senhor conhecemos. O que vai ser de nós nessas tempestades todas de ideologias? Nós vamos nos manter no caminho? Nós estamos arraigados em Deus e na palavra de Deus ou não? Isso é o que o Senhor tem tratado comigo. De forma muito séria. De forma muito honesta. É tempo de crescermos. É tempo de sermos cristãos íntegros, reais, verdadeiros. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque a Tua palavra vem nos expor. A Tua palavra vem nos dizer quem nós somos e quem o Senhor é. Mas mais do que isso, a palavra do Senhor vem nos dizer quem o Senhor deseja que nós sejamos. E o Senhor tornou tudo isso possível na cruz do Calvário. O Senhor torna tudo isso possível quando nós te buscamos de todo o nosso coração. Senhor Jesus, nós confessamos diante do Senhor que a nossa busca pelo Senhor não tem sido de todo o coração. E é por isso que nós não te encontramos. É por isso que nós não te compreendemos. É por isso, Senhor, que os nossos amigos e os nossos familiares, sem ver o Senhor mesmo em nossas vidas, estão desviados. E nós te pedimos perdão por isso, Senhor. Te pedimos perdão por negligenciarmos, Senhor, o estudo da Tua palavra. Por olharmos para a Sua palavra só quando tem um evento especial. Só quando vimos no culto, ou então quando nós mesmos vamos compartilhar alguma coisa.
Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos ajude, Senhor, na caminhada contigo. Que o Senhor nos ajude a compreender quem o Senhor é, quem nós somos e quem o Senhor quer nos tornar. Para que nós, Senhor, em cooperação contigo, fazendo nós a nossa parte e o Senhor fazendo a sua, como o Senhor sempre faz, porque o Senhor é fiel, nós possamos, Senhor, viver de acordo com a tua vontade e estabelecer o teu reino nessa terra. Senhor Jesus, nos dá compreensão da tua palavra. Livra-nos, Senhor, da preguiça, Senhor. Livra-nos, Senhor, da distração, Senhor. Porque muitas vezes a gente até pega para ler, mas a nossa mente voa, Senhor. A gente até senta para orar, mas a nossa mente sai correndo, Senhor. Tudo nos distrai. O Senhor conhece a nossa condição, o Senhor sabe que nós somos pó, mas nós estamos aqui nessa manhã, Senhor, querendo de fato escutar a tua palavra, querendo de fato, Senhor, viver o evangelho da forma como deve ser vivida, com integridade, com honestidade, Senhor. Então, Senhor, nós te pedimos, perdoa o nosso pecado e nos ajuda, Senhor, porque nem mesmo aquilo que compete a nós fazermos, nós não fazemos. Que o Senhor possa nos abalar nessa manhã, nos sacudir, para que nós façamos aquilo que só depende de nós fazermos. Em nome de Jesus. Amém.